Shalom Donai Hortonir, paz do Senhor a todos do Face, que é o pastor Eduardo Munhoz. Mais uma vez, através da rede social, trazer um estudo maravilhoso, né? Um estudo que nós estamos aprendendo sobre Cristologia, né? Já é a quinta parte do estudo de Cristologia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado através da rede social e tem curtido e compartilhado o nosso vídeo, né? Espero que você esteja aprendendo um pouquinho da palavra de Deus conosco. Hoje, a minha digníssima esposa não está fazendo o trabalho comigo, porque está fazendo a obra de Deus lá em Porto Alegre, né? Então, que Deus abençoe a vida da minha esposa, que vai estar me assistindo também lá em Porto Alegre, né? Um grande abraço à pastora Eliana Munhoz aí. Amém? Então, assim, irmãos, nós iniciamos a aula passada falando sobre a palavra Trindade, né? E algumas pessoas me perguntaram, mas pastor, como que não tem a palavra Trindade na Bíblia? Sendo que a palavra Trindade, desde quando eu me converti, desde quando eu me conheço por gente, o meu avô, o meu pai, a minha mãe falava da palavra Trindade, e agora você falou no vídeo que a palavra Trindade não tem na Bíblia, mas como assim? Bom, irmãos, então deixa eu explicar mais uma vez para aquelas pessoas que assistiram o vídeo anterior e entrou em parafuso, né, em confusão em relação a isso. Bom, realmente a palavra Trindade, meus irmãos, não vai achar na Bíblia. Ela não tem tanto no Tanakh como no Brit Hadashah, ou seja, não está no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não está a palavra Trindade. Porque a palavra Trindade veio através de um teólogo africano, Tertuliano. Então, Tertuliano, ele era uma pessoa, um teólogo, que estudou muito sobre a pessoa de Jesus. Porque assim, logo após a morte dos apóstolos, o cristianismo foi crescendo cada vez mais. Aí entrou depois a era, né? O final do Império Romano, a era papal. E na era papal, logo no seu início, muitas dúvidas surgiram em relação à divindade de Cristo. Então, muitos teólogos falavam aquilo que achavam. Eles pegavam os manuscritos, que hoje é a Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de livros, é uma mini biblioteca, né? Mas naquela época eram pergaminhos ou rolos, né? E através desses rolos, desses pergaminhos, então eles estudavam, e através desse estudo, eles tentavam por aí adivinhar quem foi Jesus, como era Jesus e como foi na época dos apóstolos e também na época de Cristo. Então, o que se entrava muito em questão era aquilo que era pregado em relação à divindade de Cristo, que Jesus era Deus, que desceu dos céus, que curou mortos, ressuscitou mortos, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e fez promessas de um reino vindouro, que viria então um dia, como fala em Atos dos Apóstolos, que ele viria buscar a sua igreja. Então isso entrava muitas controvérsias, muitos questionamentos em relação à palavra que era pregada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então muitos teólogos, muitas pessoas, alguns não acreditavam, outros achavam, como eu falei nos outros vídeos anteriores, que Jesus era uma pessoa normal, que quando foi batizado com o Espírito Santo, né, no dia do batismo, esse Espírito Santo ou esse Espírito de Deus se manifestou dentro de Jesus, aí ele se tornou uma divindade. Outros dizem que Jesus era simplesmente um profeta, como Elias, como Eliseu. Outros dizem que Jesus era um homem iluminado, né? Então assim, havia muitas controvérsias, muito questionamento. Por que havia muito questionamento em relação a isso? Porque eles pegavam os manuscritos e quando eles liam o livro de João, né, o Evangelho de João, no seu capítulo 1, do versículo 1 até o 14, você vai ver que João fala que Jesus ele era o verbo encarnado, né? Então Jesus ele viveu antes da criação, né? E também naquela época. Então fala da sua divindade. Então nessa palavra do verbo encarnado, então eles tentaram buscar através de estudos, através da teologia da época, em relação à pessoa de Jesus. Tertuliano, já no terceiro século, então ele estudando sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus, sobre a sua divindade, como os outros teólogos faziam,
ele também estudou sobre a pessoa de Deus. Ele estudou sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus e sobre a pessoa do Espírito Santo. Cada um agia de uma forma, mas os três eram unidos no só propósito, no só pensamento. O Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. É claro que o Filho e o Espírito Santo participaram, mas vamos pôr o Pai acima de tudo. Vindo o Filho, por isso que Jesus veio ao mundo, e muitas vezes o próprio Senhor falou que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então Jesus veio cumprir um propósito aqui na terra. Então o Pai ficou, o Espírito Santo ainda estava no céu, o Filho destituiu de toda a sua divindade, de toda a sua glória, desceu à terra em forma humana, porque o Verbo se fez em carne, porque ele nasceu de uma mulher num corpo mortal como o nosso, para sentir os mesmos sentimentos que nós sentimos. A gente vai ver depois no decorrer do estudo. Então, e estudou sobre a pessoa do Espírito Santo, que muitas vezes o próprio Jesus, que é o Filho, dizia que quando ele fosse ao Pai, então pode ver que tinha a primeira pessoa, que Jesus fosse ao Pai, então ele enviaria o Consolador, que estaria auxiliando os seus filhos no decorrer do tempo, que seria o Espírito Santo, que vem no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele viu que a função do Espírito Santo é instruir o homem e convencer o homem do seu pecado e buscar se voltar-se a Cristo, que foi o nosso Redentor na cruz do Calvário. Então ele estudou sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho, sobre a pessoa do Espírito Santo, viu o propósito deles, que o propósito deles era um, porque os três são unidos num só propósito, num só pensamento e num só projeto. Então ele deu o nome de Trinos, que quer dizer no latim a palavra trindade, Então Trinos é trindade, que vem do grego, ou do latim, quer dizer, vem do latim. Então, assim, Tertuliano era um teólogo estudando sobre eles, então ele viu que era três, mas tinham um propósito só, então ele deu, nomeou isso com o nome de trindade, ou seja, três em um. Então foi ele que pôs, não é que está na Bíblia a palavra trindade. Foi ele que colocou. Tertuliano, no 3º século, um teólogo africano, então ele colocou Trinos, que é trindade, que é 3 em 1, porque os três têm um só propósito. Aí é claro que mais para frente, Santo Agostinho também adotou o mesmo método de Tertuliano, focando a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, só para tirar a sua dúvida que você me perguntou aí em relação à palavra trindade. Então, fique tranquilo, não é heresia a palavra trindade, só foi uma maneira que este teólogo nomeou a união dos três. Então, não é errado. Não é errado você falar da trindade, você pregar sobre a trindade, não é errado. Você só não pode dizer que a palavra trindade está dentro da Bíblia. Isso não, isso ela não se encontra dentro da Bíblia. Mas você pode pregar, ministrar e ensinar em relação à trindade, porque realmente os três são um, porque eles são unidos num só propósito, num só pensamento. Mas cada um é um. Deus é um, que é o Pai, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Amém? Só para tirar a sua dúvida aí que me perguntou em relação à palavra trindade. Bom, então nós vamos iniciar aqui falar sobre o Filho do Homem, Filho do Homem, vamos falar sobre Jesus, Filho do Homem. Falamos sobre sua divindade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, o eu sou, como nós falamos na aula passada, e agora nós vamos falar sobre o Filho do Homem. Hein? Então vamos lá. Perdoar pecados. O livro de Lucas, no seu capítulo 5 e versículo 24, diz assim: Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.
Eu até expliquei, acho que na aula anterior, mas você que não assistiu o vídeo, vou estar explicando novamente em relação ao livro de Lucas, capítulo 5, versículo 24. Quando trouxeram um paralítico para Jesus, para que Jesus o curasse, então a primeira coisa que Jesus fez, que é claro, como a gente estudamos, ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Então Jesus sabe o que se passa no coração do ser humano, Jesus sabe o que se passa na mente da pessoa. Com certeza ele deve ter lido, né, o coração e a mente das pessoas ali que estavam, principalmente os fariseus, né, os fariseus, os saduceus que ali estavam, que se diziam conhecedores da Torá, mas na verdade o coração deles estava longe, né? Então, quando trouxeram aquele paralítico, Jesus, conhecendo o coração deles, olhou para o paralítico e disse: perdoado estão os seus pecados. Isso trouxe uma indignação. É claro que falar, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia, falar até papagaio fala, né? Então a gente costuma dizer isso daí. Então eles pensaram: tá, peraí, quem é você para perdoar pecado? Porque quem perdoa pecado é só Deus. Como que você está dizendo perdoados estão os seus pecados se você não é Deus? Jesus sabia o coração deles, né? Então Jesus olhou para eles, porque, que nem eu falei, falar é fácil. Então Jesus deve ter pensado: então tá, eu falei e vocês não acreditaram, né? Mas falar qualquer um pode falar. Então tá bom, então eu vou fazer o sobrenatural. Então ele olhou de novo para o paralítico e falou: levanta e anda, né? E toma a tua cama e vai para a sua casa. Naquele momento, os pés, as pernas, os dedos atrofiados daquele paralítico, que havia muitos anos que estavam com aquele problema, então começou a voltar no seu lugar, e eles ali olhando. E aquele homem levantou, pulando e glorificando a Deus. E eles ficaram espantados, porque Jesus, como a gente diz aí, né, matou a cobra e mostrou o pau. Por quê? Porque Jesus, então, ele provou para eles que ele é Deus, através da sua divindade de perdoar pecados, e também usou a sua divindade sobrenatural de curar um paralítico. Então, ele mostrou aqui que ele é Deus, né? Interessante que Jesus se destituiu de toda a sua glória, de toda a sua divindade, de todo o seu poder, menos para ajudar o ser humano, né? Ele poderia pôr fim nos guardas, no Império Romano, mas não, para isso ele não usou a sua autoridade. A autoridade que ele usou foi para ajudar o ser humano, né? Ele via a necessidade do ser humano, porque havia muito cego, muito coxo, muito leproso, e pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão que ele tinha pelo ser humano, pelas pessoas, então ele usou a sua divindade também, como a gente falamos que ele foi 100% Deus e 100% homem, para curar essas pessoas. E é claro que aí os fariseus ficaram mais indignados ainda, né? Porque o duro, meu irmão, é você conhecer a palavra e saber que você está errado e não admitir o seu erro, né? Os fariseus sabiam que ele era o Messias, eles sabiam que eles estavam errados, mas não queriam admitir o seu erro. Foi até o final com a sua ideia e opinião de orgulho que acabaram mal depois, né? E Senhor do sábado, isso também dava muita confusão, né? No livro de Lucas também, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: e acrescentou-lhe o Filho do Homem, é Senhor do sábado. Por que aconteceu isso daí? Jesus ele fez muitos milagres também no sábado. E pela lei da Torá, né, o sábado, que é o Shabat, era o dia de descanso. Na verdade, até hoje, né? Até hoje, o sábado é o dia de descanso. Não é o domingo, meu irmão. O domingo é um dia pagão, do paganismo. Esse dia de domingo foi dado, né, pelos papas na época em adoração ao Deus Sol, né? Teve uma lei, um edito que eu já expliquei em outros vídeos, e nesse edito então foi determinado que o domingo seria o dia de descanso, por causa que eles veneravam ao Deus Sol. Isso foi uma abominação, porque pela lei seria o sábado, né? Então até hoje eles cumprem o sábado como descanso. É claro que o que Jesus fez ali
é que quando é para nós ajudar o nosso próximo, fazer a obra de Deus, aí não tem dia, né? Não tem dia e não tem hora. O que você não vai deixar o seu sábado é para ir trabalhar, para você ganhar o financeiro, né? Para você pensar no seu eu, no seu ego. Aí não. Agora, se você está no sábado descansando e for para auxiliar e ajudar o seu próximo, então você está fazendo a obra de Deus. Então você pode sim estar fazendo isso, porque foi o que Jesus fez várias vezes, né? Até uma vez foi na sinagoga e os fariseus ficaram doidos também por causa disso, porque um homem que teve a lepra estancada somente na mão, ele fugindo das pessoas que ali estavam perseguindo, porque não podia entrar dentro da cidade, e ele entrou mesmo leproso, e ele se escondeu no templo. Ninguém tinha visto ele, mas como eu falei, Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus viu onde ele estava escondido e Jesus viu o que estava no seu coração e na sua mente. Então o Senhor chamou ele para estar no meio deles, porque a primeira coisa a gente tem que vir até Jesus para confessar os nossos pecados, os nossos erros. Nós temos que se achegar até Cristo, né? Confessar que estamos errados. Então Jesus chamou, o homem veio, Jesus pediu para ele mostrar a mão. Quando ele mostrou a mão, os fariseus ficaram indignados porque ele era leproso e era sábado e ele estava no templo, e Jesus o curou, né? Curou a mão, fala que o homem da mão ressequida, né? Ou o homem da mão leprosa. Jesus fez um grande milagre, que também houve um alvoroço, uma confusão, porque era Shabá, e Jesus curou ele no Shabá, dentro do templo, ou dentro da sinagoga, né? E também exercer juízo, quer dizer, exercer juízo. Livro de João, capítulo 5, versículo 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Morte pelos pecadores, né? Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus, que nem eu falei, pela sua divindade e autoridade, ele poderia muito bem de descer à terra, destituir o governo do Império Romano, colocar Israel como cabeça do mundo e governar no meio do povo. Só que Jesus, ele veio anunciar um outro reino, um reino que não será aqui, claro que no milênio vai ser aqui, mas um reino milenário e também um reino eterno com Cristo, a nova Jerusalém, né, ou a nova Jerusalém, onde nós aguardamos, né? Então Jesus veio anunciar, Jesus ele veio para curar os doentes e não são. E que Jesus queria dizer isso? Porque se as pessoas estavam cumprindo a lei, se as pessoas estavam obedecendo a Deus, então elas estavam são, elas não precisavam de milagre, não precisavam do médico. Quem precisava do médico é aqueles que estavam enfermos espiritualmente, porque ali muitas pessoas estavam sem fé, sem esperança, desprezado pela sociedade, pela comunidade, e a fé deles desfaleceram. Então Jesus veio para curar eles espiritualmente também, né? Então Jesus veio com um propósito muito maior do que eles estavam aguardando a lei. Então Jesus, ele fez milagres e fez prodígio, e nem por isso ele pediu para que as pessoas o servissem. Pelo contrário, ele que serviu, porque pensa, Jesus não tinha sossego nem para dormir, porque aonde ele andava era 5.000, a Bíblia conta, porque os judeus, naquela época a lei machista, né, só contava homem, então quando contava 5.000 homens, 3.000 homens, com certeza tinha um número muito maior, né, porque havia mulheres e crianças. É só você olhar para a sua igreja, né? Você vai olhar para a sua igreja, tem muito mais mulher do que homem. Então imagine naquela época, fora as crianças. Então provavelmente tinha 20.000, 25.000 pessoas que acompanhavam Jesus diariamente. Então todo mundo pedindo cura, pessoas pedindo alimento. Então Jesus não tinha sossego quase nem para orar, né? Então quer dizer, ele que serviu e não foi servido. Ao contrário dos nossos dias de hoje, né? Dos nossos dias de hoje, o pastor ele quer ser servido, né? Ele faz tudo ao contrário da palavra, né? Jesus lavou os pés dos discípulos e hoje os pastores querem que os discípulos lavem os seus pés, né? Então eu prefiro ficar na Bíblia. O pastor ele é servo, ele veio para ser servido. Por mais que no livro de Apocalipse diz que o pastor
é o anjo da igreja colocado pelo próprio Senhor Jesus, mas mesmo assim ele está ali para servir e não ser servido, porque nós temos como um grande exemplo da nossa vida o nosso mestre Senhor Jesus Cristo. Também ordenará aos anjos, né? Mateus 13:41 diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Sabe, irmãos, eu sempre costumo pregar na igreja, né, fugindo um pouquinho daí, mas né, acaba batendo um pouco, que o Salmo 34:7 diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e o livra. É claro que a lei fala que ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Mas é claro que os anjos também, né, estão em volta de cada um aqui na face dessa terra, né? Por quê? Porque lá em Apocalipse fala do livro que vai ser aberto e os nomes que estão escritos e que não estão escritos ali. E todas as pessoas, aqueles que for julgado no juízo final, eles vão dar conta com aquilo que eles fizeram em vida, né? Com o seu corpo. Se prostituiu, se estava no vício, se fez tudo que era coisa errada enquanto estava em vida com o seu corpo, ele vai ter que dar conta nesse dia. E no tribunal de Cristo, aqueles que for arrebatado, todas as obras, né, que ele fez, se ele fez para a glória de Deus, ele vai receber galardão. Agora, se ele fez para se aparecer, se ele fez para querer, né, se amostrar, o galardão dele ele recebeu aqui, mas então ele só foi salvo pela misericórdia, mas vai sofrer detrimento. Mas, ou seja, todos os anjos estão em volta da humanidade anotando tudo aquilo que nós fazemos, né? Seja bom ou seja ruim, para quando chegar aquele grande dia e está lá todo o processo do que nós fizemos para ser apresentado diante de Deus, porque Deus, ele é o justo juiz, então ele vai julgar com justiça. Amém? Nosso Deus não é igual os juízes daqui, não. Se assentará no trono de sua glória. Mateus 19:28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Também os assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, toda vez que fala Filho do Homem, Jesus já está falando da sua humanidade. Então, aqui, o próprio Senhor está falando da sua humanidade também. Ele fala da sua divindade e fala da sua humanidade. Então, eu não entendo como essas pessoas aí entram em parafuso e questionam em relação à pessoa de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus que nós hoje cremos, né, sem dúvida nenhuma. Claro, a gente passa o estudo de teologia porque nós temos que ensinar, né? Jesus falou que nós temos que ensinar a palavra. Mas eu creio com toda certeza, independente de estudo ou não, eu creio que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Também nós temos aqui ele como Senhor. Pessoas suplicam na retribuição. Mateus 7:21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ponto de interrogação. Que interessante. Você imagina a pessoa ir para o julgamento, para o juízo final, e chega lá, abre-se o livro, o seu nome não é encontrado lá, e ali a sentença dele é declarada o lago de fogo. Aí essas pessoas vão se manifestar, é claro, como eu falei, Deus é o justo juiz. Essas pessoas vão se manifestar dizendo: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós fizemos prodígios, maravilhas em teu nome. Aí muitas pessoas, mas como isso? Porque aqui diz bem claro, ó, Mateus 7, 21 e 22, ó, bem claro, ó, ouça, vou falar bem detalhado, ó. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí o versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, no nome de Jesus,
E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, se aconteceu milagre, se aconteceu prodígio, se demônio foi expulso, é por causa do nome de Jesus, não por ele. É o nome de Jesus, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, Jesus o Messias. É através do nome dele que as coisas aconteceram. É através do nome dele que o sobrenatural aconteceu. Agora, a vida pessoal da pessoa é outra coisa. Então, às vezes a gente vê dentro das igrejas, eu falo muito na minha igreja, né? Eu falo assim, irmão, cuidado. Essas pessoas que vêm, não que eu sou contra, eu não sou contra, eu quero que os irmãos me entendam, mas tem pessoas que vêm rodopiando, pessoa que fica aí profetizando, gritando, pulando, caindo no chão, também não quer dizer nada. Certa vez eu fui num ministério e ali as pessoas caíam no chão, todos os cultos. E eu conversando com o pastor, e ele falando assim, tá vendo o poder, que poder de Deus? Eu falei assim, pastor, para mim isso não quer dizer nada. Ele falou, como assim, pastor? Como não quer dizer nada? Você está vendo as pessoas caindo? Eu falei, olha, se essas pessoas que eu estou vendo cair e levantar transformado, não falar mais palavrão, não comprar mais coisas e não pagar, e não ficar murmurando, e não casar e separar de novo, aí eu falo que é poder de Deus. Porque essas mesmas pessoas que eu vejo cair hoje, se eu vier amanhã, eles estão falando palavrão, eles estão passando pelo mesmo problema de depressão, estão se separando e casando de novo, estão comprando e não estão pagando. Porque se essas pessoas receberam a graça do Espírito Santo, que foram arrebatadas, como dizem, elas vão ser transformadas, elas vão ser mudadas, o seu caráter vai ser mudado. Então, para mim, não quer dizer nada. Eu conheço muitos pastores que pulam com um pé só, mas a vida é totalmente torta. A vida é totalmente torta. Não compensa nem eu comentar nesse vídeo, mas a vida é totalmente torta. Mas profetiza, pula com um pé só, rodopia, cai no chão. Se enquadra aqui, ó. Eu quero ver o dia a dia da pessoa. Pregar o evangelho, comprar e pagar, não falar palavrão, visitar as pessoas nos hospitais, visitar os membros da igreja, ajudar aquele que precisa, ter uma vida íntegra, casado com uma mulher só. Aí eu falo que a pessoa é cheia do poder do Espírito Santo. Então vamos lá. Desde o nascimento. Lucas 2,11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, desde o nascimento, foi falado que ele era Deus, que o Verbo se encarnou, o Filho do Homem se encarnou, o Senhor, né? O Filho de Davi. Por que o Filho de Davi? Para provar e mostrar a humanidade de Jesus, porque Filho de Davi foi uma promessa que Deus fez a Davi, que da sua descendência surgiria um que subiria ao trono e ficaria para todos sempre. Então, Jesus, quando fala filho de Davi, ele veio dessa promessa que Deus prometeu para Davi e veio também provando a humanidade de Jesus e ao mesmo tempo chamando ele de Salvador, né? Cristo. Cristo quer dizer Salvador, HaMashiach ou Messias, e Senhor, que é o Adonai, nosso Deus. Alvo da fé, Atos 16, 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então não é crer no fulano, no ciclano, no bertano, no santo tal, santo Eduardo, santo não sei quem, não. É crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, nele, não há outro nome, nem no céu, nem na terra e nem abaixo da terra.
Confissão cristológica. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 3, diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema, né? Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando nós confessamos Jesus, é porque o Espírito Santo está nos convencendo do nosso pecado e nos convencendo que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Adonai, o Yeshua HaMashiach. Confissão também escatológica, carta de Paulo a Filipe, ou Filipenses 2,11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo, né? Deus é maravilhoso. Filho de Deus realizará julgamento. João 5,22. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Tá vendo? Então Deus, o Pai, está falando da Trindade aqui, ó. O Pai confiou todo julgamento para o Filho, para ele. Então, como que o judeu ortodoxo fala, né? Coloca Jesus em questão, né? De dúvidas, sendo que é só ler a palavra do Senhor, né? Autoexistente, João 5,21, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vivifica quem quer, João 5,21 também. Pois o Pai, é o mesmo versículo, né? Da vida eterna, João 10,10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? E como Jesus falou também lá em João 4, daquela mulher samaritana, né? Eles entraram num diálogo profundo e Jesus falou: quem crê em mim, dele nascerá uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna, né? E um pouco antes ele vai falar: aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, né? Porque ele é a fonte de vida eterna na nossa vida. E a fonte de água viva é o Espírito Santo que está dentro de nós quando aceitamos Jesus Cristo. O Pai ordena que todos deem honra, o Pai ordena que todos deem honra ao Filho, como dão a Ele, a fim de que todos amem o Filho do modo porque o homem, ou do que porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, o que enviou. Então assim, Deus deu ordem para que nós venhamos honrar o Filho como nós honramos o Pai. Da mesma maneira que nós honramos a Deus, é o Adonai de Savaote, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, nós o louvamos e o adoramos, nós também temos que adorar o Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? A Ele toda a honra e toda a glória. E Deus, né? Jesus como Deus, vamos lá. Mesma natureza, João 1,1, como nós falamos desde o começo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Isso aí foi o questionamento dos teólogos, que surgiu então o curso de Cristologia, né? Que os teólogos ficaram debatendo muito, que, como eu falei para vocês, através dos concílios que tiveram, então os bispos ali decidiram em relação à pessoa de Jesus como 100% Deus, 100% homem. Eles debatiam muito nesse versículo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quem não tem a graça do Espírito Santo entra em parafuso, né? Deus único, João 1,18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então ninguém viu Deus porque Deus é Espírito. Não tem como se ver Deus. E quem vê Deus morre, né? Até os serafins cobrem os olhos, né? Cobrem o rosto, quando eles estão acima do trono, exaltando o Senhor. Eles têm 6 asas, uma cobre os pés, que pesa a santidade, outras cobrem o rosto para não olhar a glória de Deus, e as outras 2 voam. Eles dizem: Kadosh, 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 Kadosh Adonai Tsabaoth. Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, né? Louvado é o nome do Senhor. Deus pessoal, respondeu-lhe Tomé: Senhor
meu e Deus meu. Eu quero entrar, eu acho que eu falei no vídeo anterior, não lembro, mas eu vou falar de novo para aqueles que não assistiram o vídeo. Bom, as pessoas julgam muito Tomé, mas se você for estudar a história, a vida de Tomé, Tomé era voltado para a ciência, e a gente sabe que a ciência acredita naquilo que eles apalpam, naquilo que eles pegam, eles investigam para ver se aquilo realmente é verdade, né? Então Tomé era muito voltado à ciência. Por Tomé ser um discípulo ainda, não tinha se tornado apóstolo, ele era um discípulo de Jesus, muitas vezes Jesus ensinou os seus discípulos dizendo que chegaria um dia que diriam: eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está acolá. Quando disserem isso, não vá, não vá. Falou de falsos profetas, falsos Cristo, falsos Messias. Então isso ele guardou no coração. É claro que Jesus falou também da sua divindade, que ele morreria e ressuscitaria, mas é como eu sempre falo, que nem na igreja, né? Você prega, e as coisas que é para escutar, a pessoa uma hora se distrai conversando com uma criança, conversando com alguém, levantando para tomar uma água, ou indo no banheiro, e essa parte ele não vê. Mas aí outra parte ele vai e pega, né? Então, com certeza Tomé deve ter feito isso. Então, a parte que Jesus falou que ia ressuscitar, ou ele não deve ter ouvido, ou ele não entendeu, não sei. Mas a parte, quando Jesus falou isso, que o Cristo está ali, ia colar, não vá, não acredite. Então, quando Jesus ressuscitou, que Maria Magdala foi avisar, principalmente Pedro, né, e os outros discípulos, então quando avisou, Pedro foi até o sepulcro, aí eles creram, Jesus apareceu onde ele estava. Só que Tomé não estava. Aí quando eles chegaram para Tomé e falaram: olha, o nosso mestre ressuscitou como ele tinha dito. O que Tomé pensou? Opa, mas Jesus falou que quando disser que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não é para acreditar. E ele falou que surgiria falso Cristo e falso mestre. Então ele entrou em dúvida, em questionamento com os outros discípulos, por aquilo que Jesus tinha ensinado. Então a gente tem que entender o lado dele, né? Aí é claro que aí Jesus, né, conhecendo ele, sabendo que ele era da ciência, tinha que pegar para crer, Jesus pediu para ele tocar nas suas feridas, né, tanto na mão como na costela, para ele crer. Quando ele viu, aí ele disse então essa frase, né, onde ele falou, cadê aqui? Senhor meu, Senhor, por que estava um Senhor meu? Porque ele estava reconhecendo a divindade de Jesus, Senhor meu e Deus meu. Então ali ele já estava reconhecendo a divindade de Cristo, né? Nosso grande Deus e Salvador, Tito 2,13 e 2ª Epístola de Pedro 1,1. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Senhor e Salvador, né? 2ª Epístola de Pedro 1,11, né? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdadeiro Deus. 1ª Epístola de João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha a confissão de João. Bom, João, a gente conhece o apóstolo João, né? O apóstolo do amor. Então, João confessando, falando: olha, eu vi Cristo, eu andei com Cristo, eu vi Cristo morrer e depois ressuscitar, eu vi Tomé tocar nas feridas de Jesus. Então, o que eu prego, o que eu ensino, o que eu estou escrevendo nas minhas epístolas é verdade. Ele é Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo, o Salvador, o nosso Adonai. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bem, eu vou só finalizar aqui também com algumas coisas também que eu do nosso livro, né? Como eu falei, nós estamos aqui com o livro de Cristologia também, 1ª Epístola de João, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 a 3, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, como acabei de ler aqui,
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui ele está falando, eu estou falando o que eu vi, eu estou falando o que eu ouvi, e Jesus Cristo foi enviado por Deus. Bem, já vamos finalizar, vou ler só mais um pedacinho aqui, mais 2, e já vamos encerrar. Também no livro de Hebreus 4, 14 a 16, o autor deixa claro que aonde nós falhamos, Jesus triunfou. Nós falhamos, como ser humano nós falhamos, nós não conseguimos, mas Jesus se tornou o Verbo, Jesus se encarnou, sentiu os mesmos sentimentos que nós, tristeza, alegria, dor, angústia, fome, sede, mas naquilo que nós falhamos ele venceu. Isso está no livro dos Hebreus, capítulo 4, 14 e 16. E por último, Jesus nos ensina no Getsemane, onde ele fala que sua alma está em tristeza. Mateus 17. Esse eu gosto de pregar bastante, irmãos. Essa palavra aqui, quando eu vou pregar sobre a crucificação nas igrejas, eu gosto de detalhar bem isso daí. Porque Jesus, quando ele chega em Getsemane, ele pede para os seus discípulos orar. Qual que era a oração que os discípulos conheciam? Somente o Pai Nosso. Então imagine que eles oravam o Pai Nosso e não tinha mais o que falar e ia dormir. E Jesus orou e falou, Pai. Então aqui você vê que tem Pai, é uma trindade aqui. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Aqui Jesus está falando com a sua humanidade, como ser humano. Só que não é que Jesus estava querendo deixar para trás o plano de salvação. A tristeza, porque ele falou para os discípulos que a sua alma estava angustiada, ou seja, ele estava triste, porque ele sabia que quando ele assumisse todo o fardo do homem, todo o pecado da humanidade, Deus viraria as costas para ele. E ele sabe que o ser humano não vive sem Deus. Você pode ver, meu irmão, o homem pode ter o dinheiro que for, mas se ele não tiver Deus, ele entra nos vícios, ele entra na depressão, por isso que tem muito suicídio, porque não tem nada que contenta ele. Ele sempre quer mais, sempre está procurando mais, porque ele não se contenta com nada. Mas aquele que tem Deus, ele é feliz com o que tem, porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, preenche todo esse vazio no nosso coração. Então ele sabia que o homem sem Deus é difícil, é um vazio muito grande. Então ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, como homem, mas como Deus, conhecendo todo o projeto do Pai, que ele veio com essa finalidade, ele falou, mas todavia venha a ser feito a tua vontade e não a minha. Amém? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram nos ouvindo. Logo mais nós estaremos mais uma parte de Cristologia. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. Se você tiver algo a acrescentar, acrescente, não criticando, mas acrescente, porque eu sempre falo, não sou o sabe-tudo, E às vezes o seu ponto de vista vai me auxiliar e me ajudar nos estudos e também esclarecer dúvidas daqueles que estão nos assistindo. Então, um Shalom Adonai Lehortoni, Paz do Senhor a todos e Deus abençoe a cada um de vocês que tem assistido o nosso vídeo. Fiquem com Deus.